Bom dia a todos, estamos de volta com mais um XP Connection, sexta-feira, sol em São Paulo, Quem diria? 2 de outubro, calor em São Paulo. E aí, Ricardo Kim? Bom dia pessoal. Isso aí, último XP Connection da semana. Isso aí, semana que parecia não ser atribulada, foi bastante atribulada. A nossa presidente ali falando, discursando, né, da reforma Vou ministerial. botar até café, cafezinho, água, vai reduzir Carro. o número de viagens, vai ter que ter meta. O problema é, se atingir a meta, se não tem meta, Dobra. atingir a meta dobra. Dobra. Esse é outro problema que a gente vai verificar aí, né? Não, produção? É isso aí. Mas vamos começar, ela tá falando, né? Hoje a gente tem... No mercado doméstico isso é extremamente relevante, essa reforma ministerial. Ela, a princípio que a gente ouviu, ela encerrou, né, a pesca, né, o Ministério da Pesca, então não faria sentido. E o mais importante é o seguinte, não adianta ela reduzir ministérios se ela aumenta secretarias, deixa como secretarias. Ela tem que reduzir ministérios e encerrar essas secretarias. Ela estava falando que sim, mas o mercado aí ainda discutindo, tem gente até que postando que o Ibovespa virou para alta muito por conta, se vier obviamente um corte de gastos, era que o mercado esperava. E uma outra discussão também durante a semana é que com essa distribuição de cargos para o PMDB, você poderia postergar uma possível discussão de impeachment. E eu acho que eu concordo um pouco. Justamente é isso que eles querem, né? Tanto o Lula se aproximando na articulação quanto a Dilma, eles, enfim, obviamente tende a melhorar a tramitação do pacote de medidas, mas o primeiro ponto ali a se atacar, com certeza, é barrar ali ou dificultar esse início de impeachment, algo nesse sentido. Hoje o objetivo da Dilma e do Lula ali na articulação, né? Isso, né? Ela cortando aí 8 ministérios e não 10, reduzindo em 10% remuneração de ministros, né? Então isso aí seria, assim, interessante. Mas lá fora também teve o payroll, né? Quem diria, payroll muito abaixo do esperado. Muito pior. Até na hora que saiu, arrastou todos os índices de ações para baixo, né? Porque, enfim, reforça aquela questão de desaceleração econômica global, como se não bastasse China. Todo mundo já estava falando de uma recuperação nos Estados Unidos, parece que deu um soluço agora. Mas a pergunta vai ficar com relação aos juros, né? Lá nos Estados Unidos, como é que vai ficar agora? Você está falando em março de 2015. Porque a Yellen tinha dado um discurso bem duro com relação ao aumento de juros agora em dezembro. Sim. Ela falou, enfim, que seria tanto ela quanto a maioria do comitê achavam que ia ter aumento até dezembro, mas com esse payroll aí, é um dado que eles olham bastante, acho que a coisa, até o yield dos juros curtos lá nos Estados Unidos e longos também cederam bastante depois desse payroll, né? Então por aqui segue definido, mas é óbvio que a gente sempre tem destacado aqui, bolsa não tá barata nem tá cara, né, Kim? Tá um pouco abaixo da média, né? Mas também a gente destaca que tem alguns ativos extremamente baratos. BBSC, a gente tá falando Itaú. De seguridade. Ontem até a gente tentou comunicar na hora aí, os assessores, quando saiu a Caixa de Seguridade, né, postergando. Se caiu por conta do IPO, tem que voltar. E pra gente não faz sentido cair só por conta disso. Mas, 11 vezes de lucro, 7% de dividendos projetados ao ano, extremamente barato. Fora Itaú, que a gente sempre fala aqui. Itaú e Bradesco, né? Também que a gente estava Bradesco, comentando que caiu bastante em relação a Itaú. Pode ser um movimento tático para quem tem uma posição em Itaú, usar parte dessa posição e trocar por Bradesco para tentar upside adicional, né? O Bradesco sofreu muito, acho que por conta dessa compra do HSBC. Naquele até momento a gente falou que era caro, né, pagar 1,40 vezes book, né, 40% de prêmio para book. Hoje o Bradesco está negociando abaixo disso, Itaú está muito próximo, também está abaixo disso. Pagou isso em dólar, e o dólar só mês passado subiu 9%, quase 10%. Ou seja, 5 bilhões de dólares. Se ele não pagou, ele vai pagar 500 milhões de dólares a mais. Hoje, a 4 vezes, são 2 bilhões de reais, né? Mas veja bem, o valor de mercado, tudo bem, isso é um impacto de 2% poderia ser.
Já foi, já passou, a gente acha. Só que ainda tem discussão de, mesmo assim não fez o RED, tudo isso, então fica sempre gerando essa preocupação. Mas a gente segue ali acreditando que dá para ter Itaúsa e também dá para ter um pouco de Bradesco. Maior ainda em Itaúsa, mas dá para também tradar, digamos assim, operar Bradesco também. O pessoal aqui quase não fazendo pergunta, mais debatendo. O programa tá no ar mesmo, Tá produção? tudo certo aí, produção? Ninguém fazendo pergunta. Até a produção tá dormindo aqui. Aí a gente, tudo bem, viu? O número maior aqui, a audiência, mas ninguém perguntando nada. Todo mundo de olho, eu acho, aí no pronunciamento da presidente, né? É impressionante. Pessoal, dê um feedback se tá tudo no ar aí, que a gente continua por aqui. Fiquei preocupado agora, porque ninguém manda pergunta, né? Tô perguntando aqui se está tudo ok com a transmissão, né? Porque eu não vi nenhum comentário, nenhum questionamento. O pessoal pergunta antes da gente começar. Hoje o pessoal tá mais ali debatendo. Sexta-feira, né? Talvez. Sim. Tá tudo bem. Ok. Obrigado pelo feedback que nos preocupou. Sua imagem ok, pessoal. Não nos questionando, né? De repente é porque a gente está falando mais do mesmo, né? Outra coisa que saiu hoje também é produção industrial, né? Produção industrial aqui. 9% de queda. Aí um pouquinho acima do que o mercado esperava, mas de qualquer forma um patamar muito baixo ainda. Talvez a gente não tenha atingido o fundo do poço. E até por isso que a gente, apesar da bolsa não estar cara, né? A gente ainda continua cético ali com relação a toda a nossa perspectiva. Isso. Mas dito isso, olha lá. Só perguntando se não compraria. Agora começou o Cabral aqui, se não compraria, né? Par, né? Que é a corretora. Eu ainda prefiro, nesse patamar, BB Seguridade. Acho que faz mais sentido ainda. A gente conhece, né? Mas é uma empresa mais tempo aberta, tudo isso. Eu iria em BB Seguridade, está extremamente barato. Cabral, não iria nesse sentido. E Ambev, o que vocês comentam? Outro ativo bom, mas caro, extremamente resiliente, né? Vem apresentando aí, né? Até subindo contra o mercado. Eu gosto, só que é um ativo muito mais para carrego no longo prazo, né? Não vejo tanto upside no curto prazo, né? O que a gente estava conversando de Ambev, para quem tem já, e de fato para longo prazo é um bom ativo, mas como o patamar de valuation não está aquela barganha, como as volatilidades das opções subiram muito, seria bem interessante fazer alguma estratégia ou de proteção, porque a volatilidade alta beneficia esse tipo de estratégia, ou que é a Fence, né? Você vende uma call e compra um put spread, mas é uma operação mais simples que a gente gosta bastante, é a venda de call fora do dinheiro, né? Que a gente chama também de dividendo sintético, call upside, que é basicamente você vender uma call num upside mais confortável, onde você acha que o papel não vai bater no curto prazo. Como o nível de valuation está relativamente alto, ali, principalmente se você compara com o restante da bolsa, é bem interessante fazer isso para aproveitar esse aumento da volatilidade de Ambev, né? Que historicamente tem uma volatilidade baixa, então você não consegue gerar muito resultado com essa venda de call, mas agora aumentou bastante, então fica bem interessante. Você que é nosso cliente, só entrar em contato com o assessor, que ele vai entrar em contato com a nossa mesa de produtos estruturados. Lembrando que a nossa mesa oferece liquidez ali, qualquer que seja o vencimento longo que não tem pedra, não tem liquidez, a gente não tem problema nenhum, a gente consegue facilmente gerar liquidez nesse tipo de opção, tá? Nós perguntando aqui, que ele chegou depois e só viu Itaúsa e Bradesco, BB Seguridade, né? A Caixa Econômica ladeou aí o IPO da Caixa Seguridade, o que seria extremamente positivo para a BB Seguridade, que está extremamente barata. Tá, é isso, nós. Teve uma pergunta aqui, o Invest Mania fez. XP, me tira uma dúvida. Por que os bilionários não trazem parte da sua fortuna para o Brasil com $1 a 4? Por exemplo, Bill Gates tem 79 bilhões de dólares, se trouxesse $1 bilhão, ele transformaria em 4 bilhões de reais. Não é vantagem? Não, não é. Você investiria num país que não tem credibilidade, você não sabe se o governo vai cair ou não, que tem um congresso que não deixa o país aplicar as medidas fiscais. Não faz sentido nenhum. A gente ainda não viu fuga de capitais. O que a gente está vendo é uma redução no volume aqui.
fuga de capitais, esse dólar iria a 5, então não faz sentido nenhum. Se o dólar está nesse patamar, o CDS está nesse patamar, é que tem algum motivo, né? E de fato, como a gente bem comenta aqui, é muito volátil essa questão política, então é difícil traçar algum cenário e trazer o seu investimento de forma mais consistente. Mas no operacional, até interessante para alguns setores que você vê que pode passar por um aperto, mas no futuro vai melhorar. Sim. Né? Aí fica mais barato, por exemplo, private equity, né? Sim, gringo, eles já estão olhando bastante. Mas um fluxo gigantesco de dinheiro para cá não faz nenhum sentido agora, né? Boa. E perguntaram de Zetec, Adriano, a gente não gosta do setor de real estate, né? A Zetec é uma excelente empresa, não tenho o que falar, tem algumas boas empresas ali, mas a gente não gosta desse cenário de alta de juros, lançamento caindo, mas vendas caindo, distratos aumentando, que eleva o estoque das incorporadoras, construtoras, a gente prefere ficar de fora em relação ao setor como um todo. A Zetec é uma boa empresa, mas você tem outras oportunidades com risco de retorno hoje melhor na bolsa, com muito menor risco. Mas o retorno da Zetec pode ser maior, até pode ser, mas também com um risco mais elevado. O J. Novaes perguntando, é certo comparar a média de price earnings, né, preço sobre lucro dos bancos brasileiros com a média dos bancos estrangeiros? Como compará-los? Não, não é certo. Por quê? Porque lá fora não se tem o retorno que a gente tem aqui. Um retorno sobre patrimônio do Itaú é de 24%. Do Bradesco, de 22%. Mas a taxa está 14%. Tá bom, o diferencial de juros 10%. Não tem nada lá fora que dê isso. Então é um pouquinho diferente. Você pode comparar um pouco patrimônio, mas comparar preço sobre lucro fica mais complicado muito por conta desse parâmetro aí perdido. O cara que está perguntando o que a gente acha de Prumo Logística. Para longuíssimo prazo a gente não olha, né? Liquidez horrível. Liquidez muito ruim, cara, que infelizmente a gente não olha. Celso, vou colocar uma verba. O Cabral está falando aqui, Itaúsa, para carregar. A R$10 eu posso colocar uma parte no bolso? A gente pode checar isso, obviamente, mas acho que sim, mas acho que tem um upside maior aí de Itaúsa, poderia ter aí um upside aí de até 50%. O Thiago está perguntando o que a gente acha de ser educacional, Ricardo Kim? Olha, a ser educacional não é a nossa preferida do setor, até porque ela tem muita exposição a FIES. O fato dela não ter a boa parte da base ali em ensino à distância, EAD, faz com que a exposição a FIES, que é ensino presencial, aumente muito para ser educacional, Ânima, por exemplo. Então todas essas mudanças tendem a afetar mais essas menores. Também em termos de robustez de caixa, etc., a gente prefere Estácio e Croton, mas do setor, de novo, a nossa preferência aqui fica totalmente por Croton, que é onde está o melhor management, é onde você quer estar no momento de mudanças. Eles têm um caixa bem robusto ali e ainda tende a entrar mais caixa com a venda da Uniaselv, boa parte das mudanças já precificada, e você tem toda a questão de consolidação ali do setor, né? Não só no setor de educação, né? Mas diversos setores. Hoje de manhã o Celso estava comentando esse processo de consolidação, quer dizer, as maiores ali fazendo aquisição das menores, e na parte de educação acontece isso. Então você tem, com essa mudança do FIES, o capital de giro aumentou muito, então as empresas menores e mais endividadas tendem a ficar mal das pernas em termos financeiros, e aí entra na jogada uma Croton, uma Estácio que tem endividamento baixo, e vão aproveitar esse momento de crise para fazer essa consolidação, porque, de novo, elas não estão olhando o próximo ano, o próximo trimestre, elas estão olhando muito mais para frente. Então essa estratégia faria todo o sentido, tá? Mas não entraríamos em Ser, se fosse para entrar em educacional, entraríamos em Croton. Boa pergunta aqui também agora. Se não houver corte de juros esse ano nos Estados Unidos, provavelmente não vai ocorrer, a gente já falava sobre isso, né? Seria em dezembro, quiçá ano que vem. O dólar pode estancar e as exportadoras que subiram muito como esse ano poderiam começar a realizar? Primeiro que eu não acho que uma alta do dólar foi por conta de alta de juros lá, mas no Brasil uma alta do dólar foi muito pelo cenário político brasileiro, pelo déficit das contas correntes, né, esse problema fiscal. Então nós temos um problema que não vai ser aumentar juros ou não nos Estados Unidos que vai impactar na nossa moeda. O que vai impactar é muito mais. Vai fazer ajuste fiscal? Não vai? O que está acontecendo? Os DIs também explodiram. Então, primeiro eu já não olharia nesse sentido, eu olharia o mercado doméstico. Né? Se a gente tiver o ajuste fiscal sendo feito, passando no Congresso, o dólar tende a dar uma recuada, as curvas de juros também, e até a bolsa andar. E acho que não impactaria a Suzano. O que você acha? Isso aí, concordo totalmente.
o fato deles deixarem o aumento de juros mais para frente não quer dizer que o dólar vai para R$3. Assim, acho que longe disso, o peso político, instabilidade política e econômica aqui é o que tem pesado muito mais nesse dólar. Esse dólar a gente acha ainda que deve se manter num patamar alto e isso aí tende a beneficiar Suzano, Fibria, Embraer, frigoríficos. Por mais que frigoríficos aí tem a questão de CPI do BNDES, acrônimo na Marfrig, etc. Se for só por conta de dólar, tende a beneficiar. Então, a gente não acha que esse seja que isso seja o principal risco ali para a Suzano. Boa, vamos lá. Tem alguma empresa com caixa líquido ou dívida baixíssimas que você já comeu não compra? Sim, Ambev. Falei. Compra com proteção. É isso aí. Dividendo sintético em Vale, o que vocês acham? Pô, gostamos bastante. Vale, apesar de toda essa queda, ela tá com valuation que não tá uma barganha, tá bem acima do valuation histórico dela. Ela ainda vai ter alguns problemas de caixa, equacionamento difícil na parte de caixa, né? Já que ela tem um investimento muito forte para fazer nos próximos 2 anos. Em contrapartida, a receita vem caindo por conta de preço do minério. Já cortaram dividendos ali, que foi uma sinalização boa em termos gerenciais, mas em termos de cenário muito ruim, né? Porque as coisas continuam piorando. Então, de novo, não está uma barganha, o cenário continua difícil, então vale a pena sim dividendo sintético em Vale, até porque a vol também deve ter aumentado bastante nesses últimos tempos, tá? Beleza, o pessoal perguntando o Cristiano de hipermarcas. Hipermarcas ainda é um ativo caro, né? Não é um ativo barato, negocia múltiplos extremamente elevados. O que está se discutindo até a queda nesse ano é muito de uma possível consolidação no segmento de farmácias, né? Tem uma farmácia a cada esquina. Se consolidar, as farmácias, né, que são as distribuidoras de remédios e cosméticos no Brasil, tenderiam a ter um poder maior de barganha e aumentar a margem delas e diminuir a margem dos produtores farmacêuticos. Então, não entraria ainda em hipermarcas. O senhor perguntou, BB Seguridade e BBAS estão muito baixos. Está na hora de entrar? Em BBAS sim, em Banco do Brasil não. BBAS a gente já vem falando, aumentamos se vocês olharem no site, quem é cliente da XP, a nossa carteira mensal, nós aumentamos nossa exposição, tanto na carteira mensal quanto dividendos, em BB Seguridade de 15% para 20%, dividend yield, preço baixo, até falei no início, valuation. Banco do Brasil não, acaba queimando caixa, tá falando até que ele trocou uma dívida com a Petrobras que era indexada a dólar por reais e alongou o prazo, uma coisa meio absurda. Então continua seguindo de interferência governamental e manobra. A gente segue com BB Seguridade e fora de Banco do Brasil. Quer ter banco? Vai no Itaú, vai um pouquinho também em Bradesco. O SMP, o dólar ainda tem fôlego para mais alto ou já alcançou? Acho que ainda tem fôlego sim, SMP. É óbvio, vai continuar volátil. Se a situação política melhorar no Brasil, o dólar pode voltar um pouco. Se continuar estressada e o déficit aumentando, o Levi não consegue aprovar nada, que é o que está acontecendo, o dólar poderia continuar subindo. Isso aí. Rosique está perguntando aqui, Ferbasa, essa não olha muito tempo, esse ativo. Essa liquidez aí. Que tinha participação na Fosfert e tudo mais, acabava sendo um misturador ali, traz amônia, faz fertilizantes, tudo isso. Tem 100% da receita indexada em dólar e 92% dos custos em reais. Um price earnings de 5 vezes, price book de menos seria uma opção de compra. A gente não gosta hoje de small cap nenhuma. Por quê? Quando voltar um fluxo estrangeiro, os próprios investidores locais começarem a comprar, eles não vão nas small caps. Por que eles não vão nas small caps? Porque não tem liquidez. Vai primeiro andar as blue chips, e aí principalmente Itaú, para depois se olhar. Então dá tempo para olhar depois, não olharia agora, mas a gente já não olha esse ativo há muito tempo, tá? Muito por conta de liquidez. O Bento, Celso, por favor, comente dos 500 bilhões que os bancos devem ao governo. A crise não estaria... isso aí vai demorar muito. Isso você deve estar falando do STF. Primeiro você quebra o Banco do Brasil. É o primeiro ali que precisaria do aumento de capital. E não vai ser julgado isso tão cedo. Isso ficou mais do que para frente, tá? O Flint está perguntando aqui... Goal, perguntaram aqui. O Paulo perguntou, por favor, Goal. Goal, a gente não gosta. Até teve uma matéria ali, enfim, muito está se falando de um aumento de capital ali na metalúrgica. Bom, de qualquer forma, eu vou falar no geral aqui para não me estender muito. A gente não gosta do setor, o setor muito ligado, principalmente Goal, tem muita ligação com construção. A gente já comentou aqui com desafiador tal cenário. Mas na parte de gosto tem um problema de governança muito grande ali, os minoritários questionando justamente a compra
de participação, o aumento de participação da Goal na GGBR3 indiretamente via swap do BTG, assim, tem muita coisa ali sem transparência, então isso acaba pesando no papel. Então se a gente junta um cenário desafiador, fundamento ruim, com problema de governança, a gente não recomenda nenhuma exposição à Goal. Emendando aqui, o Freitas já tinha perguntado, falou que eu tinha comentado há algum tempo que o processo de impeachment faria o país parar por um tempo, porque teria uma desestruturação econômica e institucional, e ele pergunta se hoje é possível pensar no impeachment sem fazer o país parar mais do que já está. O que eu tinha comentado, na verdade, é que traria uma instabilidade institucional muito grande, né? Num primeiro momento, imagina você como investidor estrangeiro, vendo um país que economicamente está muito fraco ali, é só a gente ver produção industrial hoje caindo muito forte, ainda a confiança muito ruim, confiança do empresariado e também do consumidor, e você tem um processo de impeachment rolando. Tudo vai depender, obviamente, de como isso vai se dar, né? Se vai ter legitimidade, se vai ter provas fortes, porque você tem aí o Lula articulando muito forte e a oposição tem muito medo disso, né? De ter um impeachment teoricamente fraco, e aí o PT depois virando oposição. Então é uma equação ali com várias variáveis. E então, no final das contas, só respondendo, tudo vai depender de como isso vai se dar, né? Isso. Talvez a gente até soltou uma pesquisa, mas e a gente justamente quer entender isso, né? Num primeiro momento, talvez caia por conta de estresse e toda essa questão de instabilidade política, institucional, mas depois, dependendo de quem vier ali, se vier uma chapa PMDB, porque a gente tem que lembrar que o PMDB está sendo investigado, o Cunha está sendo investigado, você pode respingar isso aí com as novas delações premiadas no Renan, também no Temer. Então, assim, depois que isso acontecer, tem que ver quem que vai tomar o poder, se o PSDB vai querer se aliar também. Então, acho que tem bastante coisa ainda para discutir. É difícil você cravar alguma coisa, mas no curto prazo a gente diria que poderia causar um estresse ali, né? Boa. O Flint está perguntando, Kim, quando você fala em compra com proteção, seria com derivativos, opções, call put, ou com índice, ou ambos? Falo especificamente de Ambev. Não, a gente fala mais de opções, né? Com derivativos, opções ali, por exemplo, Ambev, vou dar esse exemplo aí de Ambev, o que a gente faria é comprar o papel e fazer uma proteção que chama FENSE. Você define um vencimento, um prazo, digamos 3 meses, e dentro desse prazo você define um ganho máximo, por exemplo, 7%. Então você travou, acima de 7% você vai deixar de ganhar, mas até 7% você ganha. Só que o lado bom disso é que você tem uma proteção ali que, digamos, de 7% também. Então, se o papel cair até 7%, você não perde nada. Então, quando você fala de um ativo como Ambev, que já está num valuation relativamente alto, sem muita perspectiva no curto prazo de dar uma esticada forte, é bem racional fazer esse tipo de proteção, até porque o custo é zero. Então, de novo, é bem simples, você define ali o cenário final, mas você define essa alta máxima e uma proteção. Isso a custo zero é o que a gente faz, chama FENSE, essa proteção via derivativos, mas de novo, a gente faz isso. O que pode ser feito também é numa carteira diversificada de ações, você fazer essa mesma proteção, só que no índice. Então você não precisa fazer papel a papel, você faz no índice como um todo, e a gente tem mostrado que isso, num ambiente de incerteza, que não é aquele bull market, tende a gerar muito alfa, gerar muito valor ali, esse tipo de proteção, tá? Beleza, boa aqui. Várias perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue atender todas. Vocês acham que se o aumento dos juros dos Estados Unidos ficar para o final do ano que vem, as commodities poderão voltar a se valorizar? Não acho que não acho que é isso que está fazendo, isso em demanda, né? Petróleo depende dos Estados Unidos, né, que consome boa parte do petróleo no mundo. Já minério depende de China, então tem que olhar a China, não adianta os Estados Unidos subir juros ou não, né? Até porque graduar é pouco, gente, tem que deixar isso muito claro. Vai subir juros, quanto? 1,25. É muito pequeno e gradual, vai demorar, não acho não. O André Mares pediu para comentar CEMIG. CEMIG a gente não gosta do ativo, prefere ficar fora, perdeu no STJ as usinas de São Simão, Jaguara e Miranda. 40% da sua geração, né, de energia, a gente prefere ficar fora do ativo. O setor elétrico a gente está totalmente fora, até short em Elet 6. O Paulo está perguntando o que vocês acham de VEG.
VEG é um ativo bom, gestão boa, mas que a gente acha ainda caro em termos de valuation. Ela tem uma boa exposição lá fora, o dólar até ajuda nessa questão, mas ela também ainda tem uma exposição à indústria aqui no Brasil que vem performando muito mal. Então a gente acha que a margem de segurança é baixa, justamente por conta desse valuation alto, negociando acima de 20 vezes preço-lucro para esse ano. A gente prefere ficar de fora mesmo depois dessa queda. Aí a gente não ficaria short no ativo, mas de novo, vou entrar sem muita margem de segurança, a gente não recomenda. A gente acha que tem outros ativos com um risco-retorno melhor, BBSE, Itaú, Bradesco, enfim. Isso aí. Aí perguntaram também de Fibria. Fibria é a mesma situação de Suzano. A gente gosta por conta de dólar, mas a gente acaba preferindo Suzano, porque ela está num case de desalavancagem interessante e num valuation um pouco melhor. Então a gente prefere Suzano, mas nada impede de você compor a parte de exportação do portfólio com Fibria. Isso, nós falamos aqui, já se falamos do julgamento dos bancos, quanto de baixo uma decisão favorável traria aos bancos Itaú e Bradesco? Fala-se em diversos valores, mas de ficar aqui vai ser supondo. Fala-se de 50 bi a 150 bi para o Banco do Brasil. Então é supondo valores aí, vai jogar no ar, mas não acho que isso vai ser julgado tão cedo, e se é que vão perder. E se perderem, eles jogam para o governo, por isso que eu acho que não vai vir tão cedo isso. Poderia explorar um pouco mais a questão das bolsas americanas a partir de agora com empregos falhando? Isso é pontual, tá, gente? O FZV perguntando. Isso é pontual da bolsa. A economia americana vem demonstrando uma melhora diferente do mundo, mas óbvio que a bolsa também americana precificou isso. Acho que pode ter uma correção sim para baixo. Concordo. Pomo 4 está quebrando, Ricardo Kim? Quebrando não, mas passando por um momento bem difícil, né? Se a gente lembrar, a última notícia que a gente teve de Marco Polo, eles cancelaram o dividendo que tinham já anunciado e eles comentaram que foi por conta do cenário econômico, etc. Então, de fato, está ruim. Setembro foi um mês muito ruim para a produção e venda de automóveis pesados e leves. Então, vai continuar ainda, a gente não vê de novo nenhum ponto de inversão. Parece que a gente ainda não chegou no fundo do poço, a produção industrial continua caindo forte, nem mostrando sinais de desaceleração, confiança também. Então a gente acha que não é uma boa entrar em Marco Polo, pegar a faca caindo ali, não faz nenhum sentido agora, de novo com outras oportunidades, com melhores perspectivas na bolsa. E o que acham de Cosan? Cosan é um ativo barato, né, se beneficia desse aumento de preços de combustíveis por conta da parte dela de etanol, né, produção de álcool das usinas. Quem se beneficia mais é Tereos, São Martinho, depois Cosan, porque a Cosan tem gás, tem outras coisas. Nosso receio só com Cosan são essas canetadas do governo, mas acho que o ativo poderia andar porque o nível de valuation é extremamente interessante. Caso Eduardo Cunha caia e o processo de impeachment se desfaça, a bolsa anda? Depende de como. Por que eu estou falando isso? Se o Congresso, né, digamos agora, essas medidas aí, a reforma ministerial, ela cortou ministérios, 8, mas deu os ministérios restantes para o PMDB, né? Mesmo cortando o verbo, deu para o PMDB. Se não tiver o impeachment, mas tiver um corte de gasto, o PMDB agora, o Congresso aprove as medidas fiscais, a bolsa poderia andar, porque você vê... Só lembrando, quando o Levy veio, anunciou em março que conseguiria fazer isso, aquilo, tudo mais, a bolsa saiu para até 58 mil pontos. Depois caiu para 44, abaixo de 44, muito nessa discussão de dólar, de não se conseguir medidas estruturais, ajuste fiscal não passando, Congresso, briga entre Planalto e Congresso. Se não tiver essa briga e conseguir passar medidas, e principalmente corte de gás, não adianta elevar impostos, porque se eleva os impostos, a receita aumenta no primeiro momento, mas o consumo cai, talvez até caia aquela receita. E os gastos continuam subindo. Esse é o maior problema. Você tem uma recessão de menos 3 esse ano com os gastos subindo. Então você arrecada menos com os gastos subindo do governo. Tem que cortar gastos. Se o governo conseguisse cortar gastos e o Congresso aprovasse as medidas, não populistas, mas medidas em prol nesse cenário recessivo, a bolsa poderia andar, mas não é isso que a gente está vendo. Toda essa relação Congresso-Planalto não parece que vai ser muito fácil passar as medidas aí, não. Também acho que é bastante complicado. Acha que no final da crise, Banco do Brasil será uma grande oportunidade, buy and hold? Depende de como terminar a crise. Essa é a discussão. Por isso que a gente prefere Itaú. Se você tivesse, talvez, a gente discutindo com investidores institucionais, um impeachment, alguma coisa assim, e quem viesse trouxesse credibilidade,
As ações que mais andariam seriam as ações estatais, dentre elas, Banco do Brasil. O que vocês acham de Banrisul? André, com o nível que negocia Itaú, eu nem olharia Banrisul, é o que a gente faz aqui. Vivo, o TBC está perguntando, ativo interessante para ter, principalmente pelo nível de dividend yield, excelente gestão da companhia, teria sim. E sobre Vale do Rio Doce? Perguntaram aqui. Vale a gente já comentou, quando teve aquela pergunta do dividendo sintético, a gente não gosta ali, o cenário, o valuation não está uma barganha, o cenário ruim ainda, principalmente em termos de caixa para os próximos 2 anos, vai ser bem desafiador. Eles já comentaram que não vai ter IPO por enquanto de metais básicos, eles contavam com isso para ajudar no caixa, então difícil ainda, por mais que tenha muito corte de custos ali, a parte de preço de minério deve continuar pressionada e o valuation não está uma barganha. Então, por enquanto, ficar fora ali, fazer esse dividendo sintético para quem tem, proteção, enfim, é isso que a gente recomenda. É isso aí. E aí perguntaram quanto é a dívida líquida em relação ao patrimônio, né? Nem a gente olha em relação ao na patrimônio. verdade, a gente olha a dívida líquida sobre EBITDA, a dívida líquida sobre a geração de caixa operacional. Hoje, os Minas está em cerca de 3,7 vezes. Tá? Então, é um endividamento bem alto, mas menor que CSN, por exemplo, que está 5,6 vezes. Então, aí chama mais atenção. Mas todas as siderúrgicas têm aumentado seu endividamento, sua alavancagem, isso aí tem preocupado bastante. Então, sim, o nível de dívida líquida EBITDA da Uzi Minas é alto, 3,7 vezes. Isso. E aí o SMP falou, será que a China vai desvalorizar ainda mais a moeda deles? Difícil de dizer, até porque muitas das vezes na China não tem uma racionalidade. Perguntaram para comentar sobre Klabin, né, que é papel de celulose, vai muito em contra a Suzano. Klabin a gente prefere muito mais Suzano e fibra por conta de dólar e mais exposição à celulose, principalmente exportação. Então, Klabin fica muito mais na parte de papel, consumo doméstico, a gente sabe que está desacelerando, é uma ótima empresa, tem diversos projetos ali para incrementar valor e produtividade, mas de novo, com o dólar nesses patamares e dinâmica da celulose no mercado global, a gente ainda prefere muito mais fibra e Suzano. Suzano é a nossa preferida. Isso aí, perguntaram sobre Bradesco, quais os pontos fracos relevantes, alguns sim, crescimento da economia, né, recessão, aumento de inadimplência, isso acaba obviamente afetando aí os bancos, né, e esse cenário, será que ela fez hedge ou não em relação à compra do HSBC por mais de 5 bilhões de dólares, obviamente que isso pode ter um impacto negativo. O Nós está falando que a Vale, em entrevista no Oesp, 2 dias atrás, falava em custo de 10 a 11 dólares, deve ser o minério, e falando em 1 dígito. Seria isso trigger para pensar em fundo do poço, na cotação? Não seria trigger ainda. Esse custo vai ser lá para 2018, quando todo o projeto de SD11 e a expansão de Carajás estiver terminado. Obviamente isso é muito bom, né? Mas já é parte do case isso, enquanto você não tiver recuperação nos preços ali e não acabar esse ciclo de CAPEX da Vale, não é isso que vai ser trigger e a gente acha que ainda tem espaço ali em termos de valuation para alguma correção na Vale, então não dá para se apoiar muito nisso não. Mas a gente segue gostando de BB Seguridade, Itaúsa, setor financeiro, né, papel de celulose via Suzano, exportadoras em dólar, Embraer também interessante. É bastante interessante. Croton, a gente ainda acha interessante, setor educacional. Gente, bolsa não está barata. Bolsa está num preço um pouco abaixo da média, mas isso não tem... E qual o trigger da bolsa andar? Mas a gente acha que dá para ter alguns ativos em bolsa. A gente tinha uma carteira versus uma frente no índice. Hoje a gente acha que dá para ter alguns ativos em bolsa para quem pensa num carreiro. Uma Itaúsa, um BB Seguridade, dentre outros no setor financeiro, além dessas que eu citei, né? Croton, Suzano, Embraer, a gente acha bem interessante você ter uma carteira diversificada com maior parte é mercado doméstico, dependendo daqui, mas aqui está caindo, sim, mas isso, boa parte está no preço. Além disso, você ainda tem uma carteira com exportadoras linkados a dólar, né, receitas em dólar, Embraer e Suzano, e aí desalavancagem do que é Suzano, e também uma educacional ali, que diríamos uma pimentinha ali para animar. Um pouco mais de diversificação, sem muita exposição. Sem muita exposição, uma exposição de 10% no máximo. Essa é a nossa discussão. Acho que é isso, senhores. Hoje é sexta-feira, o pessoal ficou mais calado, mais quieto.
né? E só complementando antes de passar para a parte final, então nessa parte de bolsa esse portfólio é extremamente interessante e junto com isso talvez uma proteção na bolsa, mas olhando globalmente, obviamente a maior parte do seu portfólio vai estar em renda fixa, né? Sim, você fazer você consegue taticamente alocar um pouquinho em pré, se você for um pouco mais agressivo, alguma coisa nesse sentido, e também exposição internacional, né? Total. A gente estava conversando aqui, exposição óbvio que não é todo mundo que consegue fazer, mas quem consegue diversificar internacionalmente, bonds ali de empresas brasileiras lá fora. 8%, 9% em dólar. Você ganha a variação do dólar e mais uma taxa ao ano ali, fica interessante. Então, obviamente não a maior parte do seu portfólio, mas uma parte interessante, já que a gente comenta muito de instabilidade política e econômica, nada mais justo do que você fazer uma diversificação internacional, mas ainda assim ter muita exposição aos nossos juros que continuam no patamar elevadíssimo. Não, a internacionalização é extremamente interessante. Você joga o dinheiro para lá, no mínimo $100 mil, joga para lá e você, se viajar lá, você pode tirar o dinheiro num cartão de débito sem custo de IOF, que o dinheiro está lá. Fora isso, você consegue pegar um empréstimo no mesmo valor que você tem lá, então com 3% ao ano. E se não quiser também, se for por investimento, comprar bonds brasileiros, de empresas brasileiras, ali bastante coisa para fazer. A gente tem a XP Securities lá, né, em Miami e Nova York, então a XP globalizada ali. É isso aí. E aí, só para responder aqui, perguntaram de Eletmei e Ultrapar, para encerrar. Eletmei a gente segue short no ativo, extremamente endividada, a empresa provavelmente vai precisar de um aumento de capital, EBITDA em alguns segmentos, chega a ter um resultado operacional negativo, fiquem fora do ativo. Ultrapar é um ativo que a gente gosta, mas é um ativo caro, né? Ambev nesse segmento, acho extremamente caro. Mas eu gosto mais para carreira, mas aí dá para ter Ambev, Vivo, outros ativos aí interessantes, tá ok? A gente vai ficando por aqui, tempo estourado, sexta-feira, a gente volta na semana que vem, né? Um bom final de semana a todos. Um grande abraço e até lá. Valeu, pessoal. Até semana que vem.